Shabbat Shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos tratar da Parashá Kedushim. Parashá Kedushim significa ser santo. Está no capítulo 20, o texto qual nós vamos tomar como base, capítulo 20 do livro de Levíticos, e o versículo 7 e o versículo 8. Vamos fazer a leitura. Versículo 7 diz: E vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o eterno, vosso Deus. E guardarei os meus estatutos e os fareis. Eu sou o eterno, vosso santificador. Essa Parashá Kedushim está nos instruindo. A orientação do Eterno é de sermos santos. E essa Parashá é a Parashá que fala mais sobre mandamentos, estatutos, mitzvot. Se você ler todo o capítulo 20, você vai ver o Eterno dando as instruções de não se deitar com o filho do teu pai ou da tua mãe, não se deitar com o animal, o homem não se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, a questão do pai, honrar o pai, de não lançar maldição sobre os pais, né? Tem toda uma lei aqui que foi estabelecida pelo Eterno. Se você ler o capítulo 20, eu lhe oriento a ler o capítulo 20 para que você entenda. E essa Parashá de santificar-se, o Eterno diz: sede santo porque eu sou santo. O Eterno está dando uma instrução aqui para o seu povo, para aquele povo o qual tem o Eterno como seu Deus, tá certo? Então, o que é ser santo, né? Ser santo, ele pode ter vários contextos. Por exemplo, ser santo na Igreja Católica é alguém que fez um milagre e a Igreja vai canonizá-lo como um santo, né? A Igreja Católica tem vários santos. Por quê? Porque eles fizeram algum milagre e foi comprovado o milagre e ali são canonizados e são tratados como santos. Mas isso depende muito daquele segmento que você está tomando da sua religião. Quando se trata de ser santo pelo Eterno, por isso que o Eterno diz: sede santo, porque eu sou santo e vocês são meu povo. Então, essa instrução aqui de ser santo, para se enquadrar nos padrões de ser santo, para o Eterno é totalmente diferente de alguns padrões de santidade para algumas religiões. Mas para o Eterno é diferente. Para o Eterno, para ser santo, o Eterno diz aqui, no texto aqui: guardai, observai os meus estatutos, porque eu sou santo, eu sou o vosso Deus, e vos separeis, e eu que vos santifico. No mesmo capítulo 20, versículo 26, você vai ler todo o capítulo 20, você vai ver as instruções do Eterno, mas vamos ler o capítulo 26, não, vamos ler o capítulo 20, o versículo 26, como é que diz? O versículo 26 diz: e sereis santos para mim. Ou seja, o Eterno está se referindo à santidade daquele que quer ter o Eterno como seu Deus. Porque eu sou eterno, sou santo, e vos separeis de todos os povos para serdes meus. Então, o termo santo, ele pode se aplicar a várias religiões, né? Nas outras culturas egípcias, né? Nas culturas egípcias, babilônicas, romanas, existem os seus santos, né? E os seus adeptos, seus membros dessas religiões obedecem às normas das suas religiões para se tornarem santos conforme os seus deuses. Porém, o nosso Deus, o nosso Elohim, o nosso Criador, ele tem também a sua regra.
ele também tem a sua instrução para que você se torne santo. O Eterno é diferente de todos os deuses, o Eterno é o Todo-Poderoso. Então, para você ser povo dele, o Eterno diz, para você ser meu povo, e para você ser meu povo, você tem que ser santo, porque eu sou santo. E para você ser santo, você tem que obedecer às minhas mitzvot, os meus mandamentos, os meus estatutos. Porque quando você obedece às minhas mitzvot, os meus estatutos, você está entrando num processo de santificação. Porque você está em obediência ao mandamento do Eterno e você está fazendo a vontade do Eterno, porque a vontade do Eterno é que nós observemos e guardemos os seus mandamentos. E nós nos tornamos santos a partir do momento que nós guardamos os mandamentos do Eterno. Ser santo é um estado, é uma condição. Ser santo é uma condição. Veja que Adão, quando ele estava no Jardim do Éden, ele estava numa condição de santo, de santidade, de santificação. Adão, antes de pecar, de cometer o pecado, ele estava num estado de santificação. Mas Adão perdeu o estado de ser santo? Perdeu. Perdeu a partir do momento que ele desobedece o mandamento do Eterno de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que nos faz perder a condição de ser santo é a desobediência aos mandamentos do Eterno. Quando Adão ele come do fruto do conhecimento, ele perde a sua condição de ser santo. E mais uma vez ele tem que conquistar esta condição de ser santo. Ser santo não quer dizer que você já tenha a vida eterna. Ser santo não é salvação. Ser santo é um processo para adquirir a vida eterna. Então, a santificação é um processo. Também existe outros significados de santo, de santidade. O Eterno aqui está se referindo à pessoa, mas existem também outros significados de santidade que se tornaram santo. Por exemplo, o sábado. O sábado é um dia santo e foi o próprio Eterno que santificou esse dia. O Eterno, ele, no capítulo 2 do livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 3, no capítulo 2 diz que o Eterno terminou a obra no 7º dia de toda a obra que ele tinha feito. E no capítulo 3 ele diz, e o Eterno santificou este dia. Ou seja, o sábado, ele tem um estado, o estado do sábado é um dia santo, tá certo? Mas o sábado me santifica? Não. Mas o dia do sábado é santo. O que me santifica? Se eu guardar só o sábado e transgredir outro mandamento, só porque esse dia é santo, eu me torno santo? Não. O que me torna santo é a obediência aos mandamentos do Eterno. Mas o dia do sábado é o dia santo. O Eterno santificou esse dia. Esse dia foi santificado pelo Eterno. Existe também outro elemento que também se tornaram santo pelo próprio Eterno, como as roupas sacerdotais. A roupa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, era uma roupa santa, roupas sagradas, roupas santas. Ele se vestia daquela roupa santa e ele se vestia de santidade, porque as roupas que ele vestia eram santas. Como também os elementos do Mishkan, do templo, do tabernáculo, eram elementos santos. Mas o Eterno aqui está se referindo aqui a pessoas, porque o Eterno tem relacionamento com pessoas. E o Eterno diz, sede santo, porque eu sou santo. E a santificação é um processo. Eu posso estar santo hoje, mas daqui a 10 minutos não estar mais santo. Por quê? Porque eu transgredi um mandamento do Eterno. Mas a obediência e a meditação e a obediência aos mandamentos do Eterno vão me tornando santo. E o Eterno vai me santificando, né? O Espírito do Eterno é santo. É o Espírito do Eterno que vai nos santificando. O próprio Eterno vai nos santificando e vai tirando todas as nossas impurezas. Alguém pode pensar, o que me torna santo é a oração. O que me torna santo é o louvor. O que me torna santo é estar na sinagoga, no templo. Não, o que torna você santo
é só a palavra do Eterno, a obediência aos seus mandamentos. Alguém pode pensar também, mas o sangue de Jesus me torna santo. Eu sou pecador, mas o sangue de Jesus me torna santo. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Mas o estado de santidade, de santificação é seu. É você que tem que estar santo. Uma coisa é o sangue de Yeshua nos purificar. E outra coisa é eu buscar a santidade. Veja como é que Yeshua diz, no texto que diz, mas no teu nome nós pregamos, no teu nome nós batizamos, nós curamos, no teu nome nós realizamos vários milagres. E ele dirá naquele dia, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, né? Vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão. O que é transgressão? Desobediência aos mandamentos do Eterno. Ou seja, não é o próprio Yeshua que vai te levar à presença de Deus se você não estiver em santificação. Assim como o sumo sacerdote, ele entrava no templo, no Santo dos Santos, para ofertar e ser o representante do povo diante do Eterno, e ele tinha que levar um animal limpo, puro, um animal que estivesse nos padrões do Eterno, perfeito, sem mancha, sem defeito. O sumo sacerdote teria que levar conduzir esse animal até a presença do Eterno. Assim é Yeshua. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a ele, ao Pai, senão por ele. Então jamais Yeshua iria levar o nosso animal, o nosso corpo, em transgressão ao mandamento do Eterno. E Yeshua, ele nos leva, ele nos conduz ao Pai, ele é o caminho daqueles que já estão num processo de santificação. E aí sim, o sangue de Yeshua nos purifica de todo o pecado, porque nós temos o pecado original. Né? Nós temos o pecado porque pecamos por até falta de conhecimento da palavra do Eterno. E o sangue de Yeshua nos purifica, mas esse processo de santificação é individual. Né? É individual. É a obediência ao mandamento do Eterno que vai te garantir a salvação através de Yeshua, pelo sangue dele. Porque o sangue dele é que vai garantir, né? É o que vai validar o seu estado de santificação. Então, ser santo é um estado, é uma condição que você se encontra. A partir do momento, como eu falei mais uma vez, a partir do momento que nós transgredimos o mandamento do Eterno, nós nos tornamos impuros. Né? E aquele que é impuro não pode chegar na presença do Eterno, porque na presença do Eterno é santidade. Quando o Eterno diz a Moisés, a Moshe, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Né? O lugar que tu estás é santo. Então, na Parashá Kedushim, nós aprendemos, né, que o que nos torna santo é obedecer os mandamentos do Eterno. Veja como existe um conceito até errado por parte de algumas pessoas de dizer assim, nós não estamos mais na Torá, na lei, nós estamos na graça. Eu não preciso cumprir determinados mandamentos porque nós estamos na graça. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja como esse conceito é errado. Porque aí Yeshua está tirando a sua responsabilidade de cumprir seus mandamentos do Pai. Yeshua, alguém diz assim, Yeshua cumpriu todos os mandamentos porque é impossível ao homem cumprir todos os mandamentos. Yeshua cumpriu os mandamentos do Pai como homem, não como Deus, como diz aí que ele era Deus, mas como homem ele cumpriu todos os mandamentos porque ele veio em carne e como homem ele obedeceu todos os mandamentos. Né? Baruch Hashem, por isso, que ele não transgrediu nenhum mandamento para que nós pudéssemos ter a garantia da vida eterna. Mas a condição de ser santo, né, é nossa. Veja que tem uma parábola que diz que naquele
naquela festa de casamento e encontrou alguém lá que não estava com as suas vestes da cerimônia de casamento, e ele foi expulso, né? O próprio Yeshua, ele diz, mas naquele dia dirão, no teu nome nós pregamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos. E ele diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado é transgressão da lei, pecado é desobediência de mandamento, né? Então, o que nos santifica é obedecer os mandamentos do Eterno, né? A partir do momento que nós obedecemos os mandamentos do Eterno, nós vamos fazendo um exercício de santificação, e aí sim o sangue de Yeshua nos purifica de todo o pecado. Mas é um processo o qual nós temos que passar e obedecer os mandamentos do Eterno. Amém, meus queridos irmãos? Então, que nós possamos entender que ser santo, né, não é uma condição que você vai estar em toda a sua vida. Você vai estar em alguma ocasião num processo de santificação, você vai estar santo, mas você vai também entrar em algum momento num estado de impureza, né? E aí cabe sim a reflexão, cabe sim o reconhecimento e o pedir do perdão ao Eterno, né? Se foi contra o próximo, pedir perdão ao próximo, né? E pedir perdão ao Eterno para que nós possamos voltar ao caminho de santificação, para que nós sejamos aí sim salvos, né, através do sangue de Yeshua, porque ele, o qual irá nos conduzir na presença do Eterno, mas ele irá nos conduzir se nós estivermos santos e santificados pelo mandamento do Pai, do Criador. Amém? Que o Eterno te abençoe. Baruch Hashem.